Próxima estação, Hospital São Paulo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa temporada do Projeto R1. Meu nome é Daniel Zaidan, sou professor da Medway e sou médico formado pela Unicamp e pediatra com muito orgulho formado pela USP São Paulo. Hoje dividindo aqui nesse nosso episódio bem conterrâneo, né, bem bairrista sobre a pediatria, com a Laura, que é formada pela FURG e vai falar um pouquinho hoje pra gente da trajetória dela para residência, aprovada agora na Unifesp em pediatria. Divido a bancada com meu queridíssimo co-host, Marcos Marangoni. Pode se apresentar. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou Marcos Marangoni, sou médico ginecologista obstetra formado pela Unicamp e sou professor de yoga aqui da Medway também. Laura, grande prazer inenarrável estar com você sentado aqui discutindo a sua história. Prazer é meu, meninos. Muito orgulho estar aqui com os meus professores, agora colegas. Sucesso, Com certeza. verdade. Eu até arrepiei já. Eu arrepio em várias coisas que os convidados falam, Laura. Eu sou uma pessoa impactável. É emocionante. Vocês falam tanta coisa que emociona a gente, é bonito de ver. E você já começou me emocionando no primeiro momento. Já tô emocionado. Então vamos falar um pouquinho hoje. Esse é o Projeto R1, é nosso podcast que a gente traz pessoas de verdade para contar histórias de verdade. A gente sabe que a trajetória para residência médica, né? Você bem sabe, a gente também, não é o caminho que a gente só colhe flores, que é só cheio de sucessos. E a sua história pode ser a palavra, pode ser a motivação de que alguém aí do outro lado tá precisando. Então a gente vai conversar um pouquinho aí com você para saber um pouco mais de como foi a sua trajetória e para você aproveitar, ficar à vontade aí, contar, como comunicar e conversar com o pessoal que está passando pela mesma situação para dar uma dica. Talvez eles tenham passado por situações semelhantes com você. Com certeza. Espero que possa ajudar. Se ajudar pelo menos algum colega, já sair daqui bem satisfeita. Perfeito, maravilhoso. Então, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua trajetória, quando você se formou, onde você se formou, onde você está agora. Pode mostrar o seu manto, tá bom? Fica à vontade, tem que mostrar mesmo. Eu vim preparada, gente. Tem que mostrar com muito orgulho mesmo. Bom, gente, prazer. Os meninos já falaram. Meu nome é Laura. Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Eu sou paulista, mas eu fui para o Rio Grande do Sul fazer faculdade. Voltei para São Paulo, trabalhei e estudei 1 ano e agora sou R1 de PED da escola. Com muito orgulho. Nossa, muito bonito. O Dan gostou da parte de trás, era pra mostrar. Gostei. Não, eu ia pedir pra você mostrar a parte de trás, porque, né, acho que além da parte da frente, a parte de trás com certeza vai ser a mais importante o aqui, auge, né? né? O auge, né? Com certeza é o ouro aí desse privativo. Foi mal, Marcão. Não, eu achei que o brilho, na verdade, foi o da cor, viu? Eu não sei se você fez consultoria de cor, mas né? os nossos ouvintes que estão assistindo no YouTube, olha só, a gente dá até uma iluminada, né? Esse bordô, você que tá ouvindo a gente aí no tom Spotify, da pele. nos streamings, eu achei que combinou, viu? Tá Parabéns. na sua paleta de cores, muito bom. Sua Muito assessoria bom, né? foi perfeita nessa colocação. Bom, então vamos começar a nossa entrevista. Laurinha, conta pra gente um pouquinho sobre o início da sua preparação aí pra estudar, pra passar na residência médica. Quando que você começou a estudar, que fase que você tava? Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, eu sempre peguei, assim, a faculdade muito a sério desde o começo, né? Eu era aquelas alunas bitoladas, sempre fui. Então, assim, eu estudava muito desde o primeiro ano. Só que vocês e os meus colegas também sabem que quando a gente estuda para as provas da faculdade não é a mesma coisa que estudar para as provas da residência, nem para a vida, né? Tem muitas coisas que ali a gente fica mais no ambiente acadêmico mesmo. No 5º ano, então, eu estava no meu internato, aí eu resolvi começar a focar mais para residência. Eu acabei fazendo um outro cursinho, só que eu comecei a levar muito o estudo que eu fazia na faculdade. Eu lia a apostila, aí depois eu revisava, fazia um resumo. E eu tava muito cansada no meu internato, assim. Foi bem puxado. Meu último semestre, eu fiquei o semestre inteiro no posto de saúde. Então, eu chegava em casa muito cansada. Eu sei que eu não consegui me preparar da forma com que eu deveria. Mas, mesmo assim, eu fui prestar as provas achando que eu tava bem. Porque eu era uma boa aluna, eu era dedicada. Eu ia bem nas provas da faculdade e eu achei que aquilo ia ser suficiente, mas não foi. Foi aquele grande baque ali. Quando eu prestei as provas, deu aquela quebrada na autoestima, assim. Você prestou pediatria logo de início também? Prestei pediatria logo de início. Manteve. Fiel. É isso aí. Fiel. É isso Entrei aí. fiel, Gostei saí fiel. É isso aí. Eu Muito entrei na faculdade, já pensava em fazer pediatria, sempre pensei, assim... Desde que eu era criança, eu sabia que eu queria ser médica, e eu sempre soube que eu queria ser médica de criança. Mas eu entrei na faculdade, todo mundo falava aquelas coisas de pediatra, não tem vida, e vai ser mãe ligando porque a criança tá com catarro 2 da manhã. Aí eu falei, tá, vou mente aberta, vamos conhecer.
Chegou o primeiro dia do internato, minha primeira paciente, eu entrei assim na sala, oi, princesa! A minha amiga, que hoje é aluna Medway, ela me falou, já era. Já escolheu. Destino selado. Destino selado. E me mantive fiel. E você falou que você começou no 5º ano essa preparação. No E aí 5º você tomou mais um banho de água fria quando você prestou mesmo. Aí foi no 6º ano, é Foi isso? no 6º ano. Eu me formei em 2021. Então, eu me formei em dezembro. Ali por outubro, novembro, começaram as provas. Aí, quando foram saindo os resultados, ali começo do ano, aí vem o balde de água fria. E como é que foi pra você lidar com esse balde de água fria, assim? Como que você conseguiu se reerguer nesse momento que você viu, putz, olha, o meu jeito até aqui não tava bom, não tava legal? O que você trouxe de reflexão pra você que ia começar a estudar de novo, assim? Foi, assim, uma quebra da autoestima total, né? Eu sempre me via como uma boa aluna, sempre ia bem no que eu prestava. Eu até me questionei, será que eu sou uma boa médica? Porque se eu não fui bem nas provas que avaliam o meu conhecimento médico, como é que eu sou uma boa médica? Aquilo me chocou muito, assim, aquela recém-formada que estava querendo começar a trabalhar e dar plantão sozinha, tirou muito, assim, a minha confiança. Me abalou bastante, assim. Mas eu já tinha, assim, um plano, eu já tinha traçado na minha cabeça. Se eu não passar esse ano, eu vou trabalhar, vou estudar. E eu já sabia que eu queria fazer Medway. Então, eu pensei, bom, vou me entregar. Alguma coisa que eu fiz tá errada. Então, eu tenho que descobrir qual que foi o meu erro para tentar recuperar. Eu tenho esse ano para corrigir isso. Eu acho que isso é uma frustração que a gente compartilha, acho que todo mundo, né? A gente vem super bem na faculdade, você tá lá estudando, já desde o vestibular, aquela coisa, você é incrível, uma pessoa incrível, e aí você chega na residência, é esse baque de tipo, não era o que eu tava esperando de mim, não era o resultado que eu tava prometendo pra mim mesmo, pra quem tá ao redor de mim, né? Eu acho que eu partilho muito desse mesmo sentimento de frustração, assim. E é um bloqueio que a gente vai adquirindo ao longo da faculdade, né? De que a faculdade, uma te prepara para as provas de residência, 2 te prepara para o mundo lá fora. Né? Eu acho que são 2 frustrações. 2 choques de realidade que a gente tem que lidar. Exato. E acho que um cuidado muito importante que a gente tem que tomar, e você disse isso muito bem, né? Eu acho que é não colocar isso em xeque a ponto de questionar o seu valor, né? De Sim. anular tudo quem você foi, o que você conquistou, porque acontece, às vezes era um ano que você não se preparou tão bem ou aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal, né? A gente tem diversos exemplos de pessoas que passaram por problemas de vida pessoal, que não conseguiram estudar 100% com afinco e, porventura, não têm o resultado esperado e acabam realmente questionando toda a existência. Então, nem sempre esse processo de ter ali um resultado diferente do esperado anula tudo que você conquistou, né? Tudo que você fez. Infelizmente, a gente se define muito por isso, né? A gente vem no mundo acadêmico que vem desde o Enem, vem desde não passar logo na faculdade, ter que fazer um cursinho. A gente se julga toda a nossa história por conta de um resultado. E foi o que eu fiz comigo. Só que a minha sorte, eu acho que foi ter a luz de, não, eu tenho tempo ainda, dá certo. Tem gente que tá disposta a me ajudar, eu vou confiar e deu certo. Que bom. Você sentiu que em algum momento, assim, nesse processo de você respirar e voltar a estudar e voltar para sua preparação, começar a trabalhar, teve algum momento que você virou uma chavinha, assim, que você deu opa, era isso que eu estava fazendo de errado, agora eu vou tomar diferente rumo? Teve algum momento assim ou foi um processo? Como que foi? Foi um processo, assim, logo no começo, eu sempre fui aquela pessoa, assim, bem pediatra, bem criança, assim, tipo, de adorar quando vai começar um curso novo, uma aula nova, então, de pegar os materiais novos, de começar a ver as aulas novas, então eu me empolguei Caderno muito. colorido, Exatamente. caneta colorida, post-it. Exatamente, os meus resumos são uma chuva de arco-íris, assim, bem pediatra. O Meu Geo tá aqui caderno... do lado falando assim, meu Deus do céu, de misericórdia. Onde eu estou? estou? A última vez que eu vi uma caneta colorida foi quando eu passei no pediatra. E era bem assim, eu comecei empolgada, assim, nossa, vai ser ótimo, comecei. Foi um processo, assim, eu acho que na primeira parte ali, que eu tava no extensivo, era mais uma... Eu me sentia, assim, mais me lapidando, criando ali a minha base, e eu sentia aquela virada, assim, mesmo, assim, opa, deu aquele up lá pra julho, agosto, quando eu tava terminando as aulas do extensivo e pra começar o intensivo. Ali eu senti que deu uma guinada. Ali eu percebi, já
criei a minha base, agora eu preciso lapidar e direcionar. Que interessante. Geralmente os alunos falam que julho e agosto é o momento que eles estão mais cansados, assim. Pra você foi diferente, então. Você vinha num ritmo padrão e aí julho você deu Eu dei um gás, foi isso? Exatamente. Eu vinha me mantendo, assim, eu trabalhava, então, assim, eu organizava a minha vida, eu não tinha nenhum trabalho fixo, então eu organizava a minha agenda, uns 4 plantões por semana, assim, quando sobrava um tempinho eu já abria o aplicativo, ia fazendo algumas questões, alguma coisa, e os outros dias eu estudava em casa. Mas ali, a partir de julho, que eu vi que eu já estava ali com a base estruturada, eu falei, não, agora eu dei aquele gás para fazer questão, para pegar mais firme em simulado, para fazer prova antiga, aí ali foi quando mudou. E você já sabia esse tempo todo que você queria a escola? Como é que foi essa escolha das instituições, assim? A escola eu sempre soube, assim, se eu pudesse escolher desde o começo, teria sido a escola. Eu pensei, assim, as grandes de São Paulo, né? Qualquer uma dessas, assim, das que eu prestei, eu iria para todas elas. Foram instituições que eu com certeza iria. Mas, assim, no meu inconsciente, tava ali bem aquele sonho ali escondido que era a escola. Pra você que tá no Spotify, o olho dela brilhou tanto agora que se vocês pudessem ver, saíram flores, assim, uma coisa bem pediátrica, assim, bem Heartstopper, assim, sabe? Aquela série que são os frufruzinhos em volta. Bem temático. Bem temático, assim. E pros nossos ouvintes que não sabem o que é a escola, gente, é a Unifesp. É a Unifesp. Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista É que o de pessoal Medicina. da Unifesp chama a Escola Paulista de Medicina de só escola. Então, e ai de quem não chamar de escola, né? Exatamente. Aí se você não entendeu o que é a escola, é a escola. Exatamente. Logo que eu cheguei no começo, não a escola, não, porque ele era da escola, Aí depois eu já fui, falei, meu Deus, eu preciso... Agora deu um mês, eu já tô enturmada. É a escola, Você incorpora os trejeitos do lugar, né? Muito Exatamente. engraçado. E me fala uma coisa, eu achei interessante que você falou de lapidar, né? Eu acho que existe um ponto da preparação de que você faz uma base bem estruturada e um ponto que você começa a lapidar. O que pra você foi esse lapidar, assim? O que foi diferente nessa sua preparação, nesse mais direcionado, assim? O que personificou muito pra mim o lapidar foi quando começou o intensivo. Se eu não me engano, acho que ele começou lá pra agosto, setembro, e ainda tinham aulas do extensivo. Mas eu até pensava, mas eu vou fazer o extensivo, vou fazer o intensivo, o que eu vou fazer? E os próprios professores recomendavam, não, foquem no intensivo agora. Uhum. Então, ali eu falei, tá, vou confiar, vamos pro intensivo. Então, ali eu falava, nossa, mas eu vou ver as mesmas aulas de novo? Aí eu tô vendo isso na aula da escola, aí na aula da USP era a mesma coisa, eu falava, eu vou ficar vendo a mesma coisa? Será que eu tô rendendo? Eu falei, não, vamos lá, essa é a proposta, vamos seguir. E foi assim, a melhor coisa, porque a gente vê de pontos diferentes. Eu cheguei na prova da Unifesp, eu já sabia o que eu ia esperar. Eu conhecia a minha banca. Aquela prova, assim, foi uma prova muito corrida. Quem prestou sabe, assim, foi tempo apertadíssimo. Eu saí no último minuto. Tanto a teórica quanto depois na segunda fase. Era muito apertado, mas eu já sabia, eu já conhecia aquele padrão, aquele jeitão da questão. E o que a gente via nas aulas do intensivo, de, esse é o top 8 da escola, é isso que cai. 70% das questões era aquilo mesmo. Então, não tinha por que eu ficar vendo todas as aulas do extensivo em outubro, sendo que o que ia cair, eu tinha visto lá em fevereiro e já ia ter esquecido. Então, isso fez total diferença. Total. Que legal. Acho que o direcionamento é a grande palavra, né? Especialmente nesse final. Acho que você direcionar para as instituições que você sonha, e é justamente o que a gente defende, o que a gente preconiza, né? Quando a gente fala para escolher as 5 instituições no máximo que você vai prestar, eu acho que é justamente para você ter esse espaço mental, esse tempo cronológico mesmo, e esse espaço mental de saber, a banca da Unifesp, para pediatria, ela gosta mais de anemia falciforme, porque lá tem muita anemia falciforme. Uhum. Não, já a banca da Santa Casa gosta de fibrose cística. Então, eu acho que é mais ou menos um exemplo bem raso, né? Mas eu acho que é mais ou menos você ter esse direcionamento que faz toda a diferença no final. E com certeza o intensivo tem uma pegada mais intensiva, propriamente dito, até por conta do treinamento direcionado com as questões, né? Que acaba sendo uma metodologia de estudo ativo que você consegue ir resgatando e pegando a malícia ali das questões. Eu acho que é muito de você pegar a malícia também. Era um hábito que eu não tinha. No ano que eu me preparei ali, 5º, 6º, eu achava que se eu lesse aquelas milhões de apostilas, fizesse resumo, eu ia estar pronta, que era como eu tinha me preparado para a faculdade. Na faculdade a gente não revisa assim tanto com questão. Pelo menos no meu caso não foi assim. Então eu ficava meio receosa e eu não tinha esse hábito.
Quando eu comecei a fazer até o extensivo mesmo, que tinha questões pré-aula, questões pós-aula, tinha simulados no final do mês, aí eu fui vendo, nossa, realmente faz sentido. E vi os comentários, vi onde eu estava errando e eu consegui aprender. Quando vinha de novo uma questão parecida, no simulado do mês seguinte, eu já não errava mais. Ou se eu errava, eu via qual que foi o ponto. Eu lembrava disso, foi essa particularidade. Isso fez muita diferença, assim, no intensivo de focar nas questões. Porque tem questões, a gente fazia provas antigas que se repetiam. Era a mesma questão, assim, eles só pulavam um ano para não dizer que ficou a mesma coisa, mas era a mesma questão. Mudava a ordem das alternativas, mas era a mesma pegada. Com certeza. É isso mesmo. E o que você acha que deu certo, assim, do ponto de vista de organização? Como que você se organizou ao longo do ano, ao longo do mês? Como que você fazia essa construção de cronograma, assim? Eu sempre fui muito organizada, né? O meu namorado brinca que eu sou... Pediatra, né, gente? Tinha tabela. Com certeza, olha, com certeza você tinha tabela, com certeza você tinha planner colorido, com certeza você tinha adesivo. O meu planner, escrito ele era de importante. corujinhas. Olha, gente. Nossa, eu me Gente, identifico 100% vamos com fugir você. do estereótipo? From this moment. tá rolando um momento muito pediátrico aqui, né? Muito, Muito né? precioso pediátrico. O Dami entende. Eu entendo 100%, pode ficar tranquila. O meu namorado, ele fala que eu sou tipo a Mônica do Friends, assim, porque eu sou muito metódica, muito metódica. Então, assim, eu seguia muito meu cronograma no meu calendário de corujinhas, assim, com minhas coisas coloridas de cada matéria que eu tenho cada semana. Só que eu seguia muito o cronograma da Medway. Isso me ajudou a direcionar muito, assim, nessa semana, pelo menos, seria legal que você visse esses 3 temas. Então, eu conseguia me organizar. Não, eu vou trabalhar tal dia, no outro dia eu vou ver tal tema, e depois de 2 dias eu vou fazer questão disso, questão daquilo. Então, eu ia me organizando, me baseava muito no cronograma mensal ali do extensivo, e ia sempre me programando. Vamos encaixar um simulado, vamos encaixar uma prova antiga, e eu ia me organizando dessa forma, assim. Eu seguia muito o que era orientado, assim, e funcionou super pra mim. O que você acha? Eu acho que a gente tem muitos alunos que estão naquele momento bem parecido com você, que por algum motivo ou outro, ou por opção própria, ou mesmo por acabarem não conseguindo passar naquele ano, são agora recém-formados que vão começar a trabalhar e que vão tentar se organizar para a residência médica. E eu acho que essa questão de equilibrar as horas de trabalho com o estudo é muito importante. O que você daria de dica para essas pessoas? Eu tinha muito receio, assim, de será que eu vou dar conta? Porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava me sustentar e eu precisava me organizar, precisava estudar, precisava fazer tudo isso. E eu pensei, será que eu vou conseguir conciliar os dois? Porque eu vi, assim, meus colegas, os meus veteranos de faculdade, fazendo 1 milhão de plantões por semana. Eu falava, meu Deus, onde é que eu vou encaixar isso tudo nisso? E deu super certo, assim. Eu tentei me organizar no primeiro semestre, eu já deixei assim, não, tentar fazer 4 plantões por semana, o resto dos dias eu vou estudar. Encaixei a academia, não deixem de fazer alguma coisa, pessoal. Isso, assim, salvou a minha sanidade mental. E eu já tinha uma ideia, assim, não, quando for começar ali o meio do ano, eu vou reduzir essa carga, porque eu quero focar mais em prova antiga, em simulado, e eu fui reduzindo. Aí eu peguei 3 plantões por semana, resto dos dias era estudo. E quando foi começando o intensivo, era semana pré alguma prova, aí eu pegava menos plantões ainda, porque eu queria via todas as aulas das dicas, aí eu revisava todo o conteúdo, pegava o material do intensivo do que era importante para aquela instituição. Quando chegou a época que juntou aquele monte de provas, assim, que às vezes teve uma semana que eu acho que teve 3 provas, depois já vinha as provas práticas, aí eu dei uma parada. Teve uma parte ali de dezembro a janeiro que eu não trabalhei, eu foquei, assim, 100% em estudar. Como que foi isso, né? Você falou que o esporte, a atividade física te ajudou te salvou nesses momentos mais de aflição, assim, né? O esporte, você chegou a parar no interprovas, assim? E uma segunda parte da minha pergunta, você teve alguma outra válvula de escape, alguma rede de apoio para te ajudar nesses dias difíceis? O esporte eu sempre tentei manter, assim, na minha rotina. Eu tentava me organizar, ou no dia que eu tava em casa estudando, não, eu vou tirar 1 hora, vou na academia, vou fazer alguma coisa e volto. Às vezes eu tava muito atrasada com as minhas coisas, eu ia na academia, fazia uma esteira, mas tava ali ouvindo ali na aula do Marcão, teve um dia, eu lembro muito bem disso, eu tava na bicicleta sentada ali, vendo a aula no Marcão de partograma. E eu ficava olhando, assim, aí eu ficava pensando, eu ia fazendo anotações mentais, cheguei em casa, fui lá e fui completar meu resumo. Mas eu ia tentando sempre, assim, encaixar no meu dia. Eu sempre tentava. Mas no finalzinho eu não consegui.
Quando eu cheguei ali naquela finaleira, que eu tinha descoberto que eu tinha passado para a segunda fase do Einstein da Unifesp, aí eu pensei, eu vou ter que começar... Eu tinha assinado o CR também, falei, eu vou ter que começar a focar mais pra prática. Eu tinha focado muito na primeira fase. Falei, agora eu vou ter que focar. E eu fiquei muito pilhada, assim, aquela parte do ano, assim, eu já tenho ansiedade, já é uma coisa que eu vinha lidando há um tempo, e ali aflorou muito. Ali eu acabei dando uma desligada e eu fiquei, assim, real bitolada em estudar. Mas a minha rede de apoio foi sensacional, assim. Minha família, meu namorado, minhas amigas e os próprios professores, assim. A Jo era uma que eu sempre mandava mensagem, falava, Jo, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Saiu o resultado, eu entro com recurso, eu não entro, será que dá? Será que não dá? O Dani, na véspera da prova prática da escola, eu tava mandando questão pra ele, falei, Dani, isso aqui do simulado, o que eu coloco? Não sei. Então, assim, foi um apoio muito, muito bom. De chegar ali no pré-prova, os professores ali pra abraçar a gente, todas as provas, a Jo ali vinha dar um abraço pediátrico, assim, pra dar tudo certo. O meu pré-prova da escola, o Dani tava lá com o manto pra me abençoar, por isso que eu falei pra ele, olha, agora eu trouxe o meu manto também. Que sucesso, que gostoso de ouvir, assim. Acho que faz muita diferença em qualquer momento difícil da nossa vida, assim, a gente poder contar com as pessoas. Exatamente. E com a nossa rede de apoio, né? Que legal. E me conta, eu fiquei curioso, você não estava estudando nada para a segunda fase, saiu o resultado, é aí que você foi correr atrás do prejuízo. Exatamente, eu tava muito focada assim na primeira, eu acho que eu tinha ficado tão assustada com o meu resultado no ano anterior, que eu não tinha passado para nenhuma segunda fase, então acho que eu foquei tanto ali na primeira, quando passou, eu falei, eita, é diferente. Nossa, tem mais uma fase, eu tinha esquecido. Deixa eu ler esse edital, Surpresa, né? Exatamente. Virou a página do edital. Opa, tem uma segunda fase. Tá no Segunda verso. fase. Gente, que isso? Tá no verso. Aí eu vou ter que ficar pra segunda fase. Aí eu comecei a fazer o CR e ali, assim, eu fiz o intensivo meu, assim, do CR. Eu ficava, assim... Eu acordava e ia dormir ouvindo vocês. Eu brincava com a minha mãe e falava assim, eu ouvia mais, assim, a voz do pessoal da Medway do que, assim, Jornal Nacional, assim. Vocês eram o meu Spotify. Era o que eu ouvia o dia inteiro. Então, assim, ali eu peguei firme, comecei a ver todas as aulas do CR, comecei a focar em ver checklist. A cada 10 palavras, 9 minhas eram checklist. Então, aí eu comecei a organizar. Dei uma baixada ali na questão de primeira fase e comecei a focar bem na segunda. É uma dica que eu acho que uma coisa que eu faria diferente hoje, acabou dando certo pra mim, mas que eu faria diferente era começar um pouco antes a focar na segunda fase. Acho que a gente fica tão bitolado, se eu não passar na primeira, não existe a segunda. Mas a gente passa da primeira e depois vem a segunda. E o tempo é muito curto, né, pra se preparar. O tempo é muito curto. E aí pode ser mais ansiogênico você se ver num contexto que você tem Exatamente. que, Foi entre o que aspas, aconteceu correr comigo. atrás do prejuízo, né? E até porque, assim, o conteúdo, você aproveita o conteúdo de ambas as formas, né? O Com conteúdo certeza. teórico. Mas eu acho que tem macetes, que tem malícias de uma segunda fase que eu acho que é muito arriscado você deixar pra última hora, né? Com Eu certeza. fiz uma coisa bem parecida com você. Eu engoli o CR Medway logo antes da minha prova de residência. Deu certo também, ainda bem. Mas acho que foi um estresse que eu poderia ter evitado antes. Com né? certeza. Era algo assim... tinha coisas que se eu não tivesse feito o CR, por exemplo, eu não ia saber o que esperar. Às vezes a gente acha, uma prova prática, já fiz um monte na faculdade, assim... Mas é outro planeta. A prova do Einstein era um teatrinho. Tinha um paciente na prova de clínica médica que ele era ictérico e eles pintaram a cara dele de amarelo. E você fingindo costume, né? A pessoa pintada de amarelo. Pleníssimo, assim. Se você que foi pintado de amarelo na prova do Einstein estiver ouvindo isso, saiba que você tem total admiração pela minha parte. E empatia, E viu? empatia. Força. Pray for homem ictérico do Einstein. A prova de GO, a atriz que era paciente... não Ela sei, pariu, mentira. Ela pariu. Ela Prova realmente... prática, ela pariu. Era pra fazer o parto. A gente tava conversando, ela descobria que tava grávida e ela queria abortar. E ela ficava falando, ai, doutora, me dá os comprimidos que eu preciso. Fala, não, mas eu não posso. Não, mas então me fala algum médico que possa. Então, assim, a prova não era eu falar sobre aborto, eu falar sobre o diagnóstico. Era eu saber conduzir uma conversa, era eu ser empática, eu conseguir ter uma relação médico-paciente a ponto de acalmar a paciente que estava ali na minha frente. Eu nunca ia pensar nisso, aquela coisa de chegar, vou acender a luz, vou lavar a mão, vou me paramentar.
que a gente não pensa nisso. A gente acha que vai chegar ali e vai ser uma prova. Não, tem toda uma pegada. Então, assim, o que me deixou muito mais confortável foi quando eu chegava ali, eu sabia o que ia me esperar. Então, quando eu fui pra prova da escola, eu sabia que não era tanto igual a do Einstein, não era tanto teatrinho. Mas eu sabia mais ou menos o roteiro que eu tinha que seguir. Eu sabia que se eu não conseguisse alguma coisa, não era pra me desesperar que algum item do meu checklist eu ia conseguir. Se eu fizesse o básico. Então, isso já foi me tranquilizando. Entendi. E falando um pouquinho dessa parte, além do que você contou pra gente que começou um pouco mais tarde a estudar da segunda fase, tem alguma outra coisa na sua preparação global ali que você acha que você fez de errado? Que você... Não errado, mas assim, que você faria de diferente hoje, olhando pra trás, assim? Eu acho que eu teria começado desde antes, assim, a já fazer mais simulado e questões. Eu acabei fazendo muito assim, eu fiz muito ao longo do ano, mas eu foquei muito ali no intensivo. Final de semana é a prova da escola. Então, essa semana eu vou focar numa revisão Unifesp. Então, assim, eu pegava as questões, aquele filtro de questões, colocava, quero ver dos últimos 5 anos, escolhia os temas que eram mais em alta ali pelo intensivo, via quais temas eram prioridade ou quais que eu tava com mais dúvida e fazia uma lista de questões só daquilo. Então, acho que era algo que eu teria feito antes. Ou de ver um tema, assim, que eu tinha mais dificuldade ou que eu errei muitas questões pós-aula, montar um simulado com as questões desse tema. Quando eu ia revisando, assim, quais são os temas que tem imagem? Partograma. Então, eu criava um questionário meu só de partograma. Isso me ajudou muito, assim, porque eu conseguia entender, o que eu tenho que saber disso? Porque é um mundo. Então, eu direcionava o que era importante. Eles cobram isso. Então, se tinha um detalhezinho ali que eu tinha ficado em dúvida... mas isso é cobrado. Vou voltar e vou tentar revisar. Via aula de novo. Então, direcionou o que eu tinha que lapidar melhor. Que legal. Isso é uma coisa tão engraçada, né? Porque como a gente estuda muito as provas, os nossos professores, a gente olha uma questão e fala, putz, essa questão é cara da Paulista. E aí os alunos começam a falar isso também. Falam, nossa, essa questão é típica do SUS, essa questão é típica da USP São Paulo. É muito legal a gente se tornar especialista na prova daquela instituição, né? Muito interessante. Total. No nosso aplicativo, eu acho que tem uma coisa que ajuda muito nesse sentido, que é a confecção de trilhas, né? Você montar as trilhas a partir justamente desse critério temporal, que era dos últimos 5 anos, últimos 10 anos, enfim. Qual tema, qual foco que você quer fazer, enfim. E eu acho que isso é uma coisa tão legal. Eu, por exemplo, eu uso para estudar quando eu vou dar as minhas aulas, revisar as questões e tudo. Eu acho que isso faz total a diferença, né? Você precisar... Você sente necessidade de fixar melhor algum conteúdo ou fixar melhor algum... exame de imagem, né? Algum aspecto radiológico preciso, você montar uma trilha ali personalizada para você e ter um aplicativo que já te dá ali direto o que você precisa consumir, né? E hoje você não pegou essa fase, Laura, mas hoje a gente tem o MedBrain, que é uma inteligência artificial que já, desde o extensivo, te prescreve as questões que você precisa de acordo com a sua instituição e de acordo com as questões que você vai errando ao longo do ano. Sabe, é muito direcionamento mesmo. Também sou fã do MedBrain. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim. Pra mim, eu acho assim, eu tinha muitos recursos, às vezes eu não sabia como aplicar. Eu fui ao passar do tempo, assim, já fiz todas as questões de aula. Como é que eu vou revisar agora? Aí eu começava a criar as minhas trilhas. Eu acho, assim, que se eu tivesse tido esse insight de usar logo desde o começo, esse tema eu tô com dúvida, não, quero solidificar, quero ver se eu entendi mesmo, se eu tenho que voltar em algum ponto. Isso foi algo que me ajudou muito, eu acho que teria até ajudado mais se eu tivesse usado antes. Então, isso de criar trilhas agora, ele também tem o outro recurso agora, né, de usar o MedBrain, acho que vai ser muito, muito válido para o pessoal. Sucesso. Laura, o que você, agora, olha aqui para o nosso telespectador, dá uma mensagem do seu coração, assim, o que você recomenda, o que a Laura de um ano atrás precisaria ouvir e manda um recado do fundo do seu coração. Bom, a primeira coisa vai dar certo. Parece uma coisa muito clichê, mas vai dar certo. Eu sempre pensava, não vai dar tempo, eu tenho que rever um monte de coisa, mas dá tempo. A gente tem que, se a gente souber o que priorizar, dá tempo. Não é a quantidade de temas, mas sim saber o que estudar e como estudar aquilo. O tempo acaba dando, a gente se desespera no meio do caminho, mas na hora é esfriar a cabeça, respirar fundo e ir. Boa. Muito bem.
Muito bem mesmo. Eu também sou fã dessa filosofia, assim. Eu acho que a gente, por mais que esteja chorando assim, meu Deus, vai dar tudo errado, a gente tem que pensar que vai dar certo e nortear esse pensamento, porque a gente... Olha, o jovem místico de novo, né? Acho que os nossos pensamentos, o nosso estado mental, ele atrai a nossa realidade, né? Nossa, foi muito jovem místico foi agora. profundo agora. Nossa, foi muito profundo Cadê os seus agora. cristais? Nossa, óleos essenciais, incenso aqui. Mas eu acho que é justamente nesse sentido. Acho que a gente tem que... mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, nesses momentos que a gente duvida de tudo, da gente ter esse lampejo de esperança e confiar no processo, né? Exatamente. A gente fala bastante dessa confiança no processo. E não sentir culpa também, né? De se desesperar e de achar que ter dias ruins e ter dias que você acha que não vai dar certo. Tipo, tem dia que você tá mais confiante, tem dia que você tá menos confiante, né? E isso faz parte. Esses dias que a gente tá menos confiante serve pra no dia seguinte a gente dar mais gás. Então, foi algo que às vezes me desesperava muito naquele dia, mas no outro dia falava, não, levanta, dá a volta por cima e foi. É um novo dia e eu segui em frente. Boa. Na residência também tem dias É muito tem dias que você queria muito e tem dias que você não queria tanto. Exatamente. Laurinha, muitos entrevistados aqui que a gente traz, eles citam algumas passagens da vida pessoal, assim, que influenciam positivamente ou negativamente o curso da preparação delas, assim, para a residência. Tem algum momento, assim, que você gostaria de trazer, que você gostaria de compartilhar? Bom, eu acho que a gente tem que pegar esses momentos difíceis e usar, assim, como força. Eu fiz isso, assim, desde sempre. Quando eu tinha 11 anos, eu perdi meu pai. Meu pai teve um câncer e ele faleceu, assim, cerca de 1 ano e meio depois. Meu pai foi aquele ponto fora da curva, aquele paciente sem nenhum fator de risco, que teve aquele câncer que ninguém sabia explicar por quê. E eu me questionava muito, aquilo me abalou muito, mas eu sempre usei aquilo pra eu não quero nunca mais sentir o que eu senti quando eu perdi o meu pai. De estar ali só olhando, de não poder fazer nada, de ser uma mera espectadora. Eu falei, eu quero ser uma das pessoas que fazem. Eu quero poder fazer. Então, acho que sempre que eu tinha um dia, assim, que eu tava mal, ou que eu vi um paciente que me lembrava a questão do meu pai, fosse uma criança, fosse um adulto, eu pensava, eu tenho que estudar porque agora eu posso fazer a diferença. Então, isso foi me guiando os momentos que dava, às vezes, vontade, assim, de desistir no meio do caminho. Eu respirava fundo e falava, não, eu tenho um objetivo maior. Eu vou ser a pessoa que faz, eu vou respirar fundo, vai dar certo. E é encontrar força, não deixar os dias ruins te derrubarem. Eu tinha muitos dias ruins, sofri com ansiedade, eu tinha dias que eu não conseguia dormir. Na semana ali pré-provas práticas, teve semanas inteiras que eu não conseguia dormir, eu simplesmente não conseguia. Mas eu usava aquilo para me dar força no dia seguinte, para eu conseguir estudar, respirar fundo, me acalmar. Então, não deixa um dia ruim te derrubar. Eles vão vir, eles vêm mesmo. Tem dias que parece que eles vão te deixar ali no chão, mas você tem que buscar lá dentro de você qual que é o seu objetivo, qual que é o seu foco para conseguir levantar e ir atrás dele. Nossa. Gente, me arrepio de novo. Nossa. Bonito. É isso, gente. Fiquei impactado, nem sei o que dizer. Fiquei impactado porque eu acho que todos nós, de certa forma, temos algum momento ou alguma pessoa que nos remeta a esse sentimento, né? Eu acho que esse sentimento de buscar ser melhor, de buscar um objetivo, é sempre o nosso motor, tem que ser sempre a nossa impulsão. Acho que todos nós, né, temos algum sentimento parecido a partilhar. Exatamente. Quando parecer que baixou a energia, a gente tem que tentar resgatar isso, porque vai dar aquela força que faltava. Nossa, arrasou. Isso, pra onde eu tô indo, né? Exatamente. Vamos pro nosso momento dica do dia? Vamos pro nosso momento dica do dia. Quem quer começar? Pode começar. Laura, você nos inspire. Bom, eu vou dar a dica de um livro. Fui pegar meio de surpresa a questão da dica. Aqui é assim. Que é Você Gabi tá no Gabriela. arquivo confidencial, vai. Uma cor. Um medo. Um sonho. Mas assim que eles falaram da dica, me veio direto na cabeça. Eu não vou saber lembrar o autor do livro, mas eu gostaria de recomendar o livro Hábitos Atômicos. Ai, todo mundo tá falando super bem desse Tá livro. na minha lista. Foi um livro que eu li, assim, eu li no ano passado, no começo, assim, do livro, até enquanto eu tava tentando me organizar, de encaixar plantão, estudo, academia, tudo, como é que eu vou conciliar, como é que eu vou criar o hábito de fazer tais coisas, e esse livro me ajudou muito.
Vale muito a pena. Hábitos Atômicos. Olha só, fugiu do estereótipo do PJ. Eu ia achar que era Peppa Pig. Porque eu vou contar minha dica, você fala assim, não, realmente é o estereótipo. Eu vou dar uma dica de um livro infantil, aqueles, né? Não, mas é realmente, aproveitando o tópico pediátrico, você sabe que tem um livro que é bem na linha do Pequeno Príncipe, sabe? O Pequeno Príncipe e tal, a raposa, a flor, enfim, o elefante no chapéu. Sim. Eu li faz tanto tempo, nem lembro mais o que é. E que agora tá bastante famoso, que é o menino, talvez eu inverta a ordem das espécies, mas é o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Vocês já ouviram falar desse livro? Nunca ouvi. É um ouvi livro que falar. ele tem uma premissa infantil. Ele, inclusive, foi uma animação que ganhou, que foi premiado agora recentemente e tal. Mas aí a hora a história foi a seguinte, eu peguei pra dar de presente pro meu sobrinho. Chegou lá o livro bonitinho, eu falei, vamos abrir, vamos ver o que é. E aí, é página atrás de página, paulada atrás de paulada, assim, pra você ficar pensando, entendeu? Então eu gosto muito dessa ideia de um livro que que não promete reflexões profundas, mas que te leva pra esse nível. E é um livro curto, então, pra você que tá aí na sua preparação intensa, mas que quer dar uma relaxada, que quer dar uma desacelerada, eu acho que é um livro bem, bem gostoso, assim, de ler e rápido de ler. Mas pode te levar em reflexões muito profundas, então Esteja preparado. esteja preparado. Gente, essas obras voltadas para o público infantil e que trazem reflexões, geralmente são as reflexões mais que movem a gente, assim, né? Eu também sou muito impactado. Eu ia dar outra dica, mas eu vou dar uma dica, então, agora pediátrica também. Vou entrar no clima. Tem um livro... Primeiro, eu vou dar 2 dicas. Onde Vivem os Monstros, que é um filme muito incrível também, que tem essa pegada voltada para o público infantil, mas não tem nada de infantil, assim, traz reflexões muito, muito boas. E um livro que a Jut, prazer. É do seu tempo, Laura? Não, você é muito nova, né? Não conhece. Enfim, ela fez uma leitura dramática e chama A Parte que Falta. Você consegue ler em 3 minutos, assim, e é um livro incrível, assim. Incrível, incrível, incrível mesmo, assim. Life-changing, mudou a minha vida depois que eu li esse livro. Então, fica aí a minha dica. Nossa, dicas muito boas surgiram aqui. Adorei. Bom, recados finais. Você tem algum recado final que você queira falar? Bom, pessoal, confiem no processo. Dá certo. A gente se desespera, a gente fica tentando encontrar 1000 dicas mirabolantes. A gente vê quem passa e fala, meu Deus, como é que eu vou ser essa pessoa? Como é que eu vou atingir essa porcentagem? Mas dá certo. Confiem em quem tá apoiando vocês nesse processo, porque esse pessoal, sabe, assim, eles me levaram pela mão, assim, eu me entreguei 100% e hoje assim, o quanto eu sou grata por isso. Então, confiem. Não desespera, tem tempo, ainda dá tempo. Vai ter dias que eu tava acertando 70 e vai cair pra 50, não desespera. O dia seguinte você vai fazer 90 e é um dia após o outro. Tenho orgulho do processo de vocês. Gente, que lindo. Tenho orgulho do processo de vocês. Eu vou fazer uma camiseta. Laura, você já pensou em fazer psiquiatria também junto? A gente consegue conversar Pode 5 ser minutinhos coach, depois pode do podcast? Vamos lá, Eu preciso de algumas motivações. Vou conversar com você 5 minutinhos depois Frases do podcast. motivacionais. Tá bom? Pode ser? Então é isso. Que legal, Laura. Laura, foi incrível a nossa conversa. Muito, muito obrigado por ter se aberto aqui com a gente, por ter partilhado a sua história, a sua experiência. Precisa de muita coragem para se abrir para o mundo, assim, e você fez isso de uma forma muito linda, assim. Parabéns mesmo. O prazer foi meu. Sempre foi um sonho, assim, poder retribuir pra essa instituição, assim, que eu tenho tanto carinho, assim. Pra qualquer pessoa que eu abra a boca, eu falo da Medway e eu já começo, assim, a brilhar. Então, assim, eu recomendo, eu falo, assim, de todo o coração. Então, se eu puder, se hoje a minha contribuição servir um pouquinho pra trazer um retorno pra todas as pessoas que tanto me deram nesse processo, já tô muito, muito feliz. E, aliás, foi um sonho. Adorei o meu tour com o Dan Zaidan aqui pelos estúdios, inclusive. O estúdio, a empresa que mais No cresce no Projac. Brasil. O meu projeto. Só faltou o carrinho de golfe. Eu levei ela no carrinho de... Pra você que tá no Spotify, pra você que tá no YouTube, eu levei ela no carrinho de golfe, água mineralizada, água saborizada. Isso, Foi um negócio chiquérrimo aqui. Bom, eu só tenho a te agradecer também. Eu acho que a gente aprende tanto com cada convidado aqui, né? Eu acho que cada um que vem e conta a história, né? Acho que por vezes a gente tem o contato, mas sentar
parar para ouvir a história de cada um de vocês é muito enriquecedor. E eu só consigo, o Marcão me contemplou perfeitamente, mas acho que dando a parte pediátrica, acho que a pediatria tem muita sorte de ter uma pessoa com a sensibilidade que você mostrou pra gente aqui hoje. Então, que você seja muito feliz. Que você seja sempre muito feliz e que você continue sempre nesse seu raciocínio, nesse seu jeito de levar a vida, com muita caneta colorida, com muita bolinha pra preencher, muito quadradinho, e que você leve... Bichinho no esteto. Bichinho no esteto. Eu já fiz uma coleção de canetas, gente, assim, uma com Capitão América, uma com Stitch, assim, eu tô usando a liberdade poética da pediatria. Não é nem porque eu gosto dessas coisas, só porque eu tô na pediatria, né? Você sabe que Caderno eu no temático. eu carregava uma prancheta do Monstros S.A. com os artigos e as evoluções do paciente. Então eu ia lá, e eu sou grande, né? E eu lá, todo mundo fala assim, você é da ortopedia? Aí eu sacava assim a prancheta do Monstros S.A. e falava assim, ai, não é, né? Da pediatria. Esse é o objetivo, você me olhar é da em pediatria. pediatra. É. Mas é isso. Se distinguir. E pra você que ouviu a gente, nos assistiu também, muito obrigado pela parceria. Mandem aí o que vocês querem saber de nós, o que vocês querem que a gente discuta aqui. Aproveitem e sigam a gente lá no nosso Instagram, @medway.residenciamédica. Quase me engasguei aqui no nosso arroba. E é isso, né, Daniel Zaidan? Mais um dia... É um prazer compartilhar essa bancada aqui com você. Sempre um brilho. No nosso Medway Nacional. Aqui no nosso Medway Nacional. E se você quiser saber mais, se você ficou curioso, se você ficou curiosa aí dos nossos cursos, tiver tido interesse aí de conhecer um pouco mais, dá uma olhadinha nos links que a gente deixa ou na descrição aí do episódio ou no link aí do YouTube. E acho que a gente tem um belo exemplo vivo aqui, né, de um marketing orgânico. Verdade. Que dá certo aqui. Nossa metodologia dá certo. Então, foi um prazer dividir essa bancada aqui no nosso segundo episódio e até semana que vem. Um beijo pra vocês.